O setor sucro-alcooleiro foi o grande responsável pelo crescimento do emprego da indústria paulista no primeiro trimestre de 2018. Destaque para Sertãozinho, que teve aumento de quase 5% no número de postos de trabalho. Março foi o mês da geração de emprego na indústria paulista. 10 mil carteiras foram assinadas no período considerado o melhor desde 2013. Os dados são do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp e do Ciesp, que apontaram ainda Sertãozinho como o melhor resultado, 4,75% de aumento no número de vagas. Para o secretário de Desenvolvimento do município, os sinais de recuperação ainda são sutis, mas podem ser celebrados. Sempre é uma boa notícia, né, quando a gente vê um número positivo. A economia é muito movida por tendências, né? Então as tendências, quando a gente tem um número que finalmente a gente começa, parece que sair só de negativo, 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 então realmente ajuda a entusiasmar um pouco e melhorar o ambiente, mas ainda é muito pouco tendo em vista o que a gente precisa de recuperação econômica para a nossa região. O setor que mais contribuiu com a geração de empregos foi o sucro-alcooleiro, com mais de 5 mil vagas abertas nos 3 primeiros meses de 2018. Beneficiado pela safra da cana, que teve início neste mês e deve se estender até dezembro. No acumulado do ano, o segmento contribuiu com 6.657 postos de trabalho. Esse dado é um dado bom, um dado otimista, é um dado que caracteriza uma certa recuperação, embora lenta, né? A gente percebe um pouquinho ainda de prudência. Nós ainda temos números, ainda estamos devendo no sentido de criar empregos, e isso daí nos provoca um pouquinho de reflexão. Esse grupo produtor de açúcar e álcool na cidade, em Pitangueiras e Castilho, garante que ajudou a engrossar os índices de contratações e acredita na boa recuperação do setor com a implantação do RenovaBio, o programa que visa estimular a produção brasileira de etanol. Nós temos condições de crescer muito mais, né? Agora com o RenovaBio, que a tendência agora em 2020 ele entrar com força, a tendência só do setor sucroenergético é passar de 30% de contratações. Só que isso também ele acaba refletindo na indústria de base, né? Que é a região nossa aqui, praticamente a região de Sertãozinho e Ribeirão Preto, envolve muita indústria de base que fornece equipamentos para as usinas, que isso também reflete. Né? E é tão bom que são inversos as contratações. Na época da safra, as usinas contratam bastante. Na época de entre-safra, muitas indústrias contratam para prestar serviço para as usinas. Né? Então, um complementa o outro. Ximene Osório, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. A reportagem mostrou para a gente que o crescimento da indústria indica uma recuperação, mas ainda em ritmo abaixo do desejado. Eu converso agora com o professor da Faculdade de Economia da USP, Luciano Nakabashi. Professor, de que maneira é possível acelerar essa recuperação? Boa tarde. Boa tarde. Acho que essa recuperação vai depender muito de algumas coisas que já foram feitas, né, como a questão da redução dos juros, mas para acelerar, vai depender muito dessa questão política nesse ano. Ainda existe um ambiente de muita incerteza, então a gente não sabe muito bem como é que essa incerteza vai afetar a questão da recuperação da economia. A gente espera uma economia mais forte em 2018 que em 2017, porque os juros vai afetar mais fortemente a parte da demanda, a parte de gastos, a parte de investimento, mas ainda tem esse componente da incerteza. Então, vai precisar de um processo eleitoral que seja tranquilo e vai depender muito se quem estiver ganhando nesse processo vai ser um presidente mais populista ou mais reformista. Isso vai afetar bastante as expectativas e a recuperação da economia e, consequentemente, da indústria. Professor, na opinião do secretário de Administração, é preciso analisar esses números com cautela e ele ainda afirma que estamos em tempo de reflexão. Por quê? Exatamente. Quando a gente olha assim, os dados, a gente percebe que a recuperação foi mais fraca nesse primeiro trimestre, principalmente de janeiro e fevereiro, do que a gente estava esperando. Né? Você pega os analistas, estavam esperando já uma recuperação mais forte do emprego, das compras em janeiro e fevereiro, mas acabou sendo mais fraco do que se esperava. Uma das causas pode ser que a geração de emprego em 2017 foi muito informal. Então, são pessoas que não têm acesso a crédito, então não estimula muito a demanda, mas eu acho que essa questão da incerteza política, de uma forma geral,
né? A gente não sabe até que ponto o presidente perdeu muita força, ele não está conseguindo fazer a agenda mínima que ele queria. E também tem essa questão, a gente não sabe, está muito incerto o processo eleitoral e as pessoas, os empresários acabam segurando muita parte de investimentos. Então, a gente tem que ter cautela e tem que esperar o decorrer do ano para ficar com mais clareza do que vai estar acontecendo, fora algumas incertezas que vêm do cenário externo também. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre os super salários também na Prefeitura de Ribeirão. É com você, Pussi. Obrigado, Gislene.